Tá. Vamos lá. Boa noite, tudo bem com vocês? Boa Sim, noite, boa noite. ótimo. Ó, lembra que aqui. Ah, eu vou pensar que eu não tô no Brasil, você falando desse jeito. Eu não cheguei ainda. Hi, hi. E aí, eu vou passar algumas coisas aqui que é muito mega importante. Anotem se vocês querem perguntar alguma coisa. Eu vou falar de um tópico, vocês anotam. Eu vou falar de outro, vocês anotam, tá? Então, assim, eu quero passar no geral e vocês depois vêm fazendo as perguntas para mim. Espero que vocês tenham, viu? Bora lá. O que que nós estamos falando sobre posicionamento nas redes sociais? Gente, eu fui uma empresa, uma pessoa que eu já dava muito certo no offline. No entanto, que eu já contei um pouco da minha história de vocês de 2019, eu tinha o Instagram da empresa. Eu postava algumas coisas na empresa, mas eu vou te falar qual que é a virada de chave na rede social. Se chama intencionalidade. Intencionalidade. Eita, tropecei na letra. Intenção. A forma com que você vai postar, a intenção de você ir para o próximo nível no negócio, que vai te fazer você mudar o rumo. Porque se você tem só o Instagram e você só posta algumas coisas, você não tem intencionalidade de nada, só de falar o que você está fazendo. Até aí tudo bem. Mas quando você começa a ter intenção de mostrar o que você trabalha, a posição que você quer mostrar, o jogo vira. Foi o que aconteceu comigo. Eu sempre tive Instagram e sempre tive uma boa audiência das pessoas quererem ver festa, procurar festa, vi muito cliente. Só que o que me aumentou foi quando eu tive a intenção de mostrar o que eu estava fazendo. Outra coisa, eu sempre tinha o Instagram da empresa. Eu não aparecia o meu rosto, era só a Visane e o logo dela. Nos eventos eu aparecia, eu, meu esposo, sabiam quem eram os donos. Só que quem estava chegando novo no meu perfil não sabia quem eu era, não tinha noção de quem eram os donos. E a gente vai falar sobre relacionamento, a gente se conecta com pessoas. Isso é uma frase que está muito redundante, só que eu quero te trazer uma clareza sobre isso. Você quer, nós estamos aqui porque nós estamos organizando empresa e queremos nos posicionar na rede social. Como é que você vai se posicionar na rede social se você não aparecer para o seu público? Não tem É como. uma outra virada. É uma outra diferença que eu venho trazer para vocês. É porque Entende? Ah, eu não gosto de aparecer. Então você vai continuar naquele mesmice. E não é isso que a gente quer. É desafiador? É. Só que nós estamos na frente de muitas pessoas. Por que nós estamos na frente de muitas pessoas? Porque nós já estamos aqui. Nós já estamos criando a clareza. Às vezes você não tem a clareza ainda aonde você quer chegar, você está no processo. A sua clareza tem que ser de como começar e aos pouquinhos. Então, todas essas dicas que a gente. Eu não vou nem usar essas dicas. Todo esse processo, vou usar essa melhor forma. Todo esse processo que a gente vai colocando em prática. Porque às vezes você pode achar assim: ah, mas isso eu sei, mas você faz? Você coloca em prática? Coloca? não, Então não eu adianta não. nada. Então, se você está aqui, alguma mudança você quer. E você está recebendo conteúdo de processos. O que acontece com a maioria das pessoas é o quê? Querem um resultado rápido. Gente, não vai acontecer. Não vai acontecer. Só que qual que é o processo? Qual que é a sacada da história? É começar e continuar. Eu estou nesse processo desde 2021. Se hoje eu estou tendo um pequeno boom, pequeno, é porque eu não deixei de fazer. E é isso que eu tenho que trazer para vocês. Eu não deixei de fazer em nenhum momento. Vocês estão entendendo? A questão é fazer, 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 fazer. Até as coisas acontecerem. Não tem como. Ah, fiz 2 meses, não deu certo. Fiz 3 meses, não deu certo. Continua, gente. Só vai. Então, nessa questão do posicionamento, e tem uma frase que me veio muito forte na cabeça,
de movimento, que cada um fala uma coisa de movimento. Só que essa frase, quando eu falei, eu tenho certeza que veio de dentro do Espírito Santo para fora, porque é algo que eu vivo. Movimento gera acontecimento. As coisas só aconteceram porque eu me movimentei. Movimento gera acontecimento. Quando eu cheguei em Dubai, falei, aconteceu. Por que que aconteceu? Eu nunca imaginei para Dubai, gente. Isso não estava no meu, não tava no meu portfólio dos sonhos, não. Essa viagem. Não estava. Mas eu estava no movimento com as pessoas que estavam acontecendo, com quem, ó, as pessoas com que eu estava, eu não tinha, não é, você sempre aprende uns com os outros. Só que eu já não estava mais caminhando com essas pessoas, por questão que eu estava querendo algo de ensinamento. Eu estava por ambiência. E nessa ambiência, nesse movimento da ambiência, gerou o acontecimento que já tinha sido feito lá atrás, esses convites. E eu não me achava, eu falava assim: oi? Como assim? Eu vou contar uma coisa para vocês, não sei se eu já falei para vocês isso. Quando foi, eu acho que tem uns 2 anos mais ou menos, eu tenho muita experiência muita experiência com Deus tomando banho, dirigindo, lavando louça, umas coisas assim fora do contexto, né? E eu lembro que veio muito forte em mim assim: tira o passaporte. Ninguém falava em exterior. Olhei para mim mesmo esse passaporte, para que que eu quero passaporte? Olha a minha realidade, olha a minha mente. A gente se fecha, a gente se coloca à disposição de Deus, mas a gente se coloca à disposição de Deus ao mesmo tempo indo lá pegando e nos colocando na caixinha. Porque o nosso olhar é só esse pedaço que a gente está aqui. Se eu me coloquei para ser usada por ele, eu entendi que a minha empresa é para ele. Ele vai dar o recurso para que essa empresa cresça. Porque o maior, vamos colocar assim, a pessoa que mais quer que isso aconteça é ele, porque a palavra dele diz que ele quer que todos sejam salvos. Para torcer todo mundo salvo, ele precisa usar a cabeça para levar a palavra, para levar recurso. Quando essa chave me virou, que não era para mim, e aí nasceu o desejo de ser uma das maiores ofertantes da minha comunidade onde eu vou, de ser abertura de porta para que o evangelho seja pregado. Você está entendendo que o posicionamento nas redes sociais vai muito mais além do que eu colocar minha cara a tapa? Quando você tem um propósito, quando você tem um movimento. E é o que eu falei, eu não imaginava estar em Dubai, nunca nos meus maiores sonhos. Tinha uma mentoria que eu fazia o ano retrasado, que o pessoal foi para Dubai. Fiquei com vontade na hora? Lógico que eu fiquei. Mas era algo tão, tão longe para mim, tão longe, que eu deixei. Mas o Senhor sabe, Ele olha o nosso coração, Ele sabe como nos agradar de alguma maneira. E estava lá dentro. E aí eu continuei no movimento. E o que aconteceu? Gerou o quê? Acontecimento. Acontecimento. Vocês conseguiram entender a essência do que eu estou trazendo para vocês? Que demorou anos para eu poder entender e colocar em prática? Aí nós temos duas opções. Eu vou te falar uma coisa. A dor, a gente tem vários sentidos na nossa vida, né? E eu vou falar sobre a dor. A dor tem dois caminhos. E eu quero que vocês me respondam qual caminho vocês querem. A dor que ela machuca ou a dor que te transforma? Ela só tem esses dois caminhos. A que Que te machuca, transforma. a que transforma. Só que junta tudo isso que eu estou falando, começa a fazer uma junção. Eu faço movimento, eu me posiciono nas redes sociais, eu começo a pegar a dor que eu estou sentindo hoje para parar de me machucar e eu olhar para essa dor para eu ser transformada. Isso é muito forte. É Para de como ficar com a dor que te machuca. E tem que ser só a gente intencional. pode fazer isso.
Oi? Tem que ser intencional, né? Querendo de propósito, É o que eu comecei falando, premeditado. intencionalidade. É, tem que É ser a intencionalidade. orquestrado. Hã? Tem que ser orquestrado, assim, de propósito, intencional, Sim, porque consciente. exatamente. O maior desafio nosso é a clareza. Por que que a maioria das pessoas elas vivem naquele mundo que é só aquilo, tem medo de sair daquilo, porque a ambiência que ela tá, a falta de clareza que ela pode. A gente viver, ler a palavra de que eu posso tudo naquele que me fortalece. Quantas pessoas não leem e a gente mesmo leu? Só que se sentir dentro dessa palavra é o desafio. Junta para se sentir dentro dessa palavra: posicionamento, movimento, transformação de dor. São pequenos resultados, pequenos posicionamento nosso que vai fazer a diferença da gente sair do estágio que a gente está para ir para o próximo nível. Às vezes a gente fala do próximo nível, a pessoa ela já acha numa escala assim de você tá no zero pular para o 10, sair do 10 e para o 50. Gente, não tem isso. Só que eu sei que é desafiador porque eu passei por isso. Não que eu esteja alcançando o que eu quero. Tá no caminho. Só que muitas vezes eu falei, isso não é para mim. Isso não vai dar certo para mim. Eu não tenho isso. Eu faço uma coisa, eu paro. Se você faz e para, o importante não é o que você parou, é que você levante e só vai. Continua. Não importa onde você parou. Nossa, eu lembrei daquela canção. Não importa onde você Que é. você não importa o que você fez, Você foi. Vou colocar. Jesus conhece-o. É de Marquinhos Interior Gomes, ou também. também. Ixi, chega, eu tô me arrepiando. Não Arrepiado. importa Pode pra ir. onde, se na escuridão da noite ele apaga o seu Nós passado vamos e encerrar esse. desiste Vou até pegar de aqui, ó. você. A gente vai encerrar essa aula com essa música. Eu vou até deixar já ela aqui. Ele não desiste de você. Ele se Verdade. importa. Como é que é a música do louvor? Louvor. Ele Marquinhos se. Gomes, eu acho. Não importa, eu acho. Eu acho que é o nome da Nós música. vamos, nós vamos Marquinhos. encerrar. Aqui, já achei. A gente vai encerrar a aula com esse negócio aqui. Hum, Peraí, vamos lá. Pô, vocês estão anotando? Daqui a pouco eu te dou. Você levantou a mão, eu já sei que você quer perguntar. Daqui a pouco anotei eu já tudo te dou a aqui. palavra. Tá tudo notado. Movimento gera o quê? Movimento gera o Movimento, quê? Mas era acontecimento. acontecimento. Você quer qual tipo de dor? A dor que transforma. A dor que transforma. Posicionamento na internet é para você ir para um próximo nível. Se você não quiser, continue com a sua continha do jeito que ela tá. Tá tudo bem. A decisão é sua. O que você quer fazer? Tá certo? Como eu disse para vocês, eu já tinha esse resultado no offline. Quando veio a pandemia, que eu tive que vir, eu não vim do zero, eu vim do zero financeiramente. Eu não vim do zero intelectualmente. Porque se a gente sabe fazer uma vez, a gente vai saber fazer de novo. Só que aí você já sabe o que que você precisa aprimorar para não fazer e não cair nos mesmos erros. E se cair, levanta de novo. Eu estou num erro que aconteceu aqui, não foi por minha culpa, que deu um rombo de traço na cabeça. Eu tinha a dor que fica machucando e a dor que transforma. Eu fui lá e falei, eu tenho que transformar. Peguei o profissional que sabe do que está fazendo. Bora, o que que eu preciso aqui transformar isso aqui? Bola para frente. Ou eu sento e choro, ou eu levanto e caminho. Não tem o que Isso mesmo. fazer. Exatamente. E é Exatamente. desafiador, gente. Ver falando assim parece que é fácil, mas é decisão. É o que você decide sentir e fazer. Vamos lá. Eu falei para vocês que eu passei essa parte com clareza. Então, a gente já tem os passos, que eu quero passar para você o que vocês já anotaram. É o passo da decisão, que vocês já estão aqui para fazer como vocês querem fazer, tá certo? Querer viver esse processo faz parte dessa decisão de vocês. Nossa.
Será que eu quero passar por tanto desgaste? É você que vai analisar. É você que vai ver se você quer ou não. Faz parte do processo. E uma coisa, gente, que eu falo nesse processo, escreve bem claro. Ela colocou. Obrigada. Vou te chamando. Gente, óbvio precisa ser dito. Só que o que acontece? Tem coisas que você não pergunta que você não tem dúvida. Eu vou dar um exemplo bem claro para vocês. Quem abre esse Zoom para mim, quem que é? É a Lilian, porque ela é que você nunca viu, né? Você já viu, ô Simone? Quem abre o Zoom para mim, que cuida das meninas mentoradas, que faz parte da mentoria e tal, é quem? É a Lilian. Só que hoje ela Aline. teve um compromisso, que era bem dia dos namorados, ela foi arrumando, eu falei, dela, né? Eu falei, não, pode deixar, me fala aí como é que. Ela me mandou o link. O que que na minha cabeça tá? Ok, me mandou o link, tá ótimo. Caramba, começo a entrar aqui, eu falei, como é que eu vou aceitar as pessoas? Como é que eu vou gravar? Só que eu não perguntei antes, porque na minha cabeça estava claro. Sim. Como é que eu vou. Aí a pessoa fala, por que que você não perguntou? Eu não perguntei porque eu não tinha dúvida. Nem sabia que tinha dúvida. Bia, a falta de clareza daquilo que a gente nem sabe que não sabe, ela é real. Nem sabe Agora que eu não vou usar sabe. sempre esse exemplo para ficar mais claro. Eu não perguntei. Aí ela falou assim para mim: eu devia ter entrado mais cedo para fazer o teste. Eu falei, mas para mim estava tudo certo. Eu não sabia, não tinha clareza disso. Olha que Já passou doido. por isso. Aí ela vai correr aqui para entrar pelo computador, que para mim eu gravava pelo celular. Vocês entenderam porque que eu tenho Lília, né? Loucura. E aí tudo deu, atrasou um pouco, atrasou, mas tudo é aprendizado. Agora eu já sei como funciona. Não me pega de novo. E vou usar esse texto, e vou usar esse texto aqui para o resto da vida. Então, e já estava escrito aqui, ó. O óbvio precisa ser dito, não tem jeito. O que está na sua cabeça não está na minha. E a gente só tem a clareza quando a gente verbaliza e escuta e entende realmente o que que a pessoa quer, né? Uhum. Tem essas coisas que eu estou falando para vocês. O que que a gente pode ter que fazer? É colocar como um princípio. Se você coloca como princípio, o princípio a gente não quebra, certo? Regras a gente destrói, a gente dá um jeitinho brasileiro, a gente quer fazer de algum outro jeito. Se você colocar na sua cabeça que esses passos que eu estou te fazendo, te falando, que foi o que eu fiz, se torne um princípio, o seu cérebro vai te comandar melhor a você não mudar sua rota. Essa é uma chave poderosa, que é o nível de consciência de você praticar que você já está aqui, que é você trabalhar com o movimento. Independente, às vezes você acha que aquele movimento não vai te trazer em nada. Só planta, só planta. As pessoas precisam saber com que você trabalha, as pessoas precisam saber o que é que você faz. Agora, se você já está contente de cliente, de vida, do jeito que você está, tá tudo porque o nível de consciência dela não chegou, entende? E voltando a falar do Instagram, eu tinha o Instagram só da empresa, eu não aparecia. Eu me relacionava onde? Nos eventos. É onde a gente trocava cartão, onde a gente conversava. E aí o engajamento era literalmente sobre a empresa. As pessoas conheciam a gente, eu e o Márcio, mas era diferente. Não estava na rede social. Quando eu comecei a querer me posicionar, por exemplo, se eu falar de Abílio Diniz, quem é o Abílio Diniz? De quem é? A empresa é de quem? Qual a empresa dele que ele tinha? Pão de açúcar. Pão de açúcar. Bill Gates. Bill Gates? Ah, ô meu pai, tá aqui na minha mente, mas O não sai. o Do iPhone. iPhone, iPhone. É do iPhone ou da Microsoft? Agora até eu confundi. Bill Não, Bill Gates é Gates Microsoft. é Microsoft. Ah, então é isso É, mesmo. Então, por que que a gente sabe? É agora, por exemplo, tem o macro atacadista, tem o açaí atacadista. Vocês sabem quem é o dono? não, sou cliente deles e não sei.
Por quê? Porque ele não quis se posicionar. E não é o que a gente quer, nós queremos nos posicionar, nos mostrando para nossa marca. Por isso que a gente tem, existe dois caminhos. Você tem que escolher o que você quer. Ou você ser uma empresa grande, açaí, ninguém conhece o dono. Conhece se for pesquisar, se souber. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Sim. Agora, quando as pessoas me verem, veem o Márcio, olha, os donos da Visane, os donos da Visane Business, os donos do... Eles já vão associar, porque nós resolvemos nos posicionar. E o posicionamento na internet, mas o que que vão falar de mim? O que que vai falar? Quantas vezes eu ouvi assim, nunca na maldade, sabe? Eu não recebi esses bullying, não, que muitas vezes as pessoas recebem. O máximo que eu ouvia é, tá virando blogueirinha, hein? Falei, rapaz, você não tem noção como tá difícil, mas eu vou chegar tarde, sou blogueirinha mesmo. Então, assim, como eu tenho esse jeito despojado, não cheguei, não tive nenhuma crítica assim de frente. Quem é você para fazer isso, sabe? Que muitas pessoas às vezes recebem dessa forma. Eu, graças a Deus, eu não tenho isso. Quando eu Também falei para não. vocês do da construção do processo, eu poderia falar para vocês de três formas, mas eu vou mudar o fator, tá? Esses dias eu estava conversando com meu esposo, aí eu falei assim, Márcio, a gente tem que contratar pessoas, eu não vou pegar mais pessoa para ficar treinando. Eu vou contratar pessoas profissional. Eu vou pagar mais caro? Vou, mas eu quero profissional. Aí eu mordi minha língua que eu peguei uma para treinar aqui que eu conheço há 1000 anos, mas vamos ver se a bichinha vai dar certo. Às vezes você se prende por causa de 100, R$ 200, só que isso você faz muitas vezes por falta da clareza. Quando eu comecei a ter clareza, eu falei, não, eu vou contratar uma profissional, que pelo menos ela já tenha noção. Ela vai ter que se enquadrar dentro da minha cultura, Sim. do como eu gosto de fazer, como eu quero que seja recepcionado os meus clientes, de como é feito aqui dentro da empresa o relacionamento, entende? Ela tem que saber que existe uma cultura, mas eu quero que ela saiba uma planilha, quero que ela já trabalhe com evento, entende? Porque eu gastei muito tempo com isso. Só que aí a gente pode falar assim, mas eu não tenho dinheiro para contratar. Como é que eu cresço por causa disso? Olha só. Aí eu vou te dar três sequências que ela poderia ser o contrário. Hoje, para mim, está sendo numa outra linguagem, mas o que que eu vou passar, que eu quero passar para vocês? A gente já tem um nível de consciência, certo? Você entrar. Por que que eu falo da ambiência, que todo mundo fala, mas era um nome de que a gente não usava muito? Se você hoje não tem como contratar, se você hoje só é você, você quer resultado, você está no processo, você tem que começar a andar com quem tem os resultados. É o que a gente está fazendo aqui. Quando eu comecei, eu não cheguei atendendo o Pablo Marçal de cara. Hoje eu coloquei nos stories, foi até a Ana, né? Tem a Ana Elisângela. Eu comecei a frequentar os eventos que eles faziam e paguei para isso. Uhum. E Eu muito, paguei né? mentoria para Ana, eu paguei mentoria Mentoria. para Ana, para Elisângela. Por quê? Porque quando eu estou num ambiente que me gera novas clarezas, novas, poxa, isso daqui eu preciso. Então, muitas vezes você pode falar assim: mas isso aqui eu já sei, isso aqui eu já sei. O movimento gera acontecimento. E eu comecei a me movimentar dentro deles, eu nunca vou esquecer. Mas eu não tirei a minha essência de querer servir, de fazer o melhor para minha empresa, porque eu estava lá. Não era isso que estava acontecendo. Só que eu comecei a apresentar primeiro quem era eu, quem era me posicionar, quem era a Viviane Fernandes. Depois o que eu fazia. Depois, aproveitando a oportunidade para entrar com o meu produto, com o meu trabalho. Porque relacionamento, elas primeiras me conheciam. E eu nunca vou esquecer o dia que um gestor entrou lá, ele assumiu as coisas e ele falou, depois ele me contando, né? Que ele falou assim, que veio um monte de lista para ele de fornecedor. Olha só o que Deus faz, gente. E ele falou assim para Deus: Deus, eu não quero esses fornecedores aqui, eu quero que o Senhor traga para mim quem que o Senhor quer que eu trabalhe. Olha que doido. Ele foi pedir informação para três pessoas de coffee break. As três falou de quem?
De você. da Visães. Aí ele chegou para mim e no dia que eu falei, fui lá, eu falei, Senhor, o senhor quer que eu continue aqui? Me responde. Porque a gente tem que fazer pergunta para Deus nos processos que nós estamos vivendo. Uhum. E eu lembro que naquele dia eu perguntei para ele: o senhor quer que eu continue com isso aqui? Porque muitas vezes a gente pode achar, pode ter a sensação de que é só desejo nosso. Se não for desejo de Deus, não vai. Mas também não significa, se o processo for demorado, não é o desejo dele, porque as coisas não acontecem do dia para a noite. Olha quantos filtros a gente tem que ter, entende? E aí, naquele dia, o Rogério me liga. Aí eu não consegui falar com ele, não lembro direito pelo telefone. À noite tinha uma palestra da Elisângela. E eu fui na palestra. Quando eu entro na palestra, eu dou de cara com quem? Com ele. Com ele. Conheci ele, eu sabia quem ele era, mas ele não sabia quem eu era. Me aproximei, fiz o movimento, gerou o quê? O acontecimento. Jesus me respondeu naquele dia. Eu falei, uau, meu Deus. E aí eu comecei a fazer os eventos que tinha lá do Palma. Mas eu fiquei esperando. Eu tive que contratar gente nova, eu tive que investir em mim. Esse é o maior Uhum. ativo que a gente já sabe que a gente tem que É, fazer. verdade. Não tem Sim. jeito. Então, por isso que eu falei assim, eu vou colocar num processo que é nível de consciência. Para quê? Para que você entre e acesse esses ambientes, gente e frequência. Foi isso que eu fiz. Eu comecei a acessar ambientes. Eu estou para acessar um outro ambiente que eu vou falar para vocês pesquisarem. Isso daqui é chave de ouro. Porque eu só tive acesso quando eu estava com pessoas que se relacionavam com isso. Tem um grupo de network muito forte que se chama. Quem é que conhece BNI? BNE? Eu já ouvi falar. BNI. Eu não. Esse BNI? BNI. Ele é um grupo de relacionamento de empresários ele é a nível mundial. Existe em vários países. E aí eu ia entrar nesse grupo. Só que as coisas foram acontecendo tanta coisa, que eu falei assim, meu Deus, se eu entrar, não dou conta. E eu assisti uma palestra deles. Se você entra no grupo deles, cada região tem um grupo. E vamos supor, só tem eu de empresa de buffet a domicílio. Não entra mais ninguém nesse grupo. E um vai indicando o outro. E só indica você. Eu tô para entrar nesse grupo Bacana. aí já tem uns meses. E as reuniões é tudo de sexta-feira, mas acaba não dando eu conseguindo conciliar, mas vocês já saibam que quando vocês vê BNI, fala, putz, bem que ela falou, hein? A Uhum. bicha danada falou que ela ia entrar nesse grupo e não é que ela entrou, porque é pago. É um Aham. investimento que você É, faz. investimento. É. Só que o movimento gera o quê? Acontecimento. Acontecimento. E eu quero o quê? Que aconteça as coisas. Então, muitas vezes você pode pensar assim, ah, Viviane, agora ficou um pouco mais fácil, que você já tem público, você já tá, você sabe o que você faz. Tá, eu tô dando hoje o caminho que eu fiz antes quando eu não tinha. Uhum. Então é possível, É, verdade. tá entendendo? Então esteja no meio dos lugares que estão acontecendo as coisas. A Bela vai vir para São Paulo. Vai. Ela precisa achar o canto dela, onde ela quer ficar. Ela vai estar envolvida onde? Com as pessoas que podem dar algumas informações, algumas facilidades de conhecimento para ela. Exatamente. E é onde você começa a acessar essas coisas. Onde que eu imaginava, meu Deus do céu, que eu ia fazer a terceira. Ó, se eu for colocar em meses, mesmo que os outros países sejam menores, não tem tanto glamour, mas foi uma viagem internacional. Em 6 meses eu fiz 3. E Uou. muitas vezes, gente, a intencionalidade dessas viagens é para que você mude, não é que você mude, você acrescenta a sua mentalidade, a sua visibilidade e é um investimento. Essa viagem para Dubai foi investimento. Uhum. Foi investimento, eu não fui lá para de férias. Se fosse férias, eu tinha levado minha família. Uhum. Verdade. Foi investimento. Eu falei, você é doido? Eu falei, investi. E já está no projeto mais uns 2 aí para frente.
Só que já me deu um resultado que eu não vou poder falar agora, nessa viagem, nessa conexão com outras pessoas, que eu falei, uau, vai iniciar um outro projeto. Eu Amém. quase não tenho nada para fazer, tá tudo certo. E Mas arrumando é mais isso. coisa. E arrumando mais vai ter oportunidade. Vamos. Vocês entenderam? Foi. Agora eu vou deixar a Bela levantou a mão. Só a Bela tem pergunta aqui? Não, é que você falou que ia perguntar no final. É que a Bela já se antecipou. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é falar como as coisas mudam do dia para a noite em uma semana, né? Que há umas semanas atrás a gente estava aqui. Não, a semana foi terça-feira agora que não teve aula, né? Mas Já a tá semana tendo hoje. passada a gente estava numa expectativa, né? Eu estava numa expectativa totalmente diferente. Tinha aparecido uma oportunidade de eu pegar um ponto que sempre foi o meu sonho aqui para montar o meu restaurante, onde eu vendo as marmitas, e eu estava pensando seriamente em assumir as dívidas lá para pegar esse ponto que eu tenho certeza que vai dar, que dá certo. Só que aí, ouvindo a voz de Deus, depois de uma mentoria que eu faço também com o Matheus Ribeiro, a semana passada, ele, ele fez a minha mentoria de como eu vou mentorear, palestrar essas coisas, né? E ele escreveu o esqueleto da minha mentoria. E falou: você vai passar agora a fazer lives de manhã, de tarde e de noite. Só que eu não posso, não faço, porque eu não tenho tempo, por conta das comidas, a minha vida é muito corrida aqui. Aí eu só faço à noite. E eu comecei a fazer, eu já fiz umas 4 ou foi 5 lives essa semana agora, de terça-feira para cá, e eu já consegui abrir um grupo de empreendedores, de mulheres que querem trabalhar no lar, e já tem gente tendo resultado, pessoas mandando para mim que está amando o que eu estou falando para elas, né? Então, assim, meu Deus, o que que às vezes as coisas mudam? E eu estava assim determinada a querer ficar aqui, né? Aqui, não ir, porque tá meio um pouco complicado eu ir para São Paulo, né? Vou agora para lá, para o Lex e tudo mais, mas para morar tá um pouco complicado. E assim, eu estou fazendo a mentoria com você porque eu sempre, eu falei lá, Deus me mostrou o que é para eu estar fazendo lá em São Paulo. Não fui eu que fui assim, não, eu quero fazer isso. Foi coisas assim que foi acontecendo lá no Lex, as coisas, né? E tanto que o que ardeu dentro do meu coração, depois eu fui vendo muitas outras pessoas fazendo essas mesmas coisas que Deus colocou e eu nem sabia que isso existia, né? No meu coração, eu nem sabia dessa questão de eventos, disso, de hostel, eu não sabia de nada dessas coisas e Deus colocou isso no meu coração. E, e aí, assim, depois que às vezes a gente quer fazer uma coisa, parece que dá tudo errado, né? E aí eu vim atrás de conhecimento, porque não é porque eu sei cozinhar que eu vou saber fazer eventos. E aí eu digo, eu preciso fazer uma mentoria, eu preciso conhecer para eu chegar a ser alfabetizada na questão de fazer eventos. Não começar assim, porque é muito ruim você começar a fazer as coisas sem você conhecer nada. Sem você ter entendimento de preço, de público, de nada, de nada. E aqui tem sido, assim, um destravar, né? De muitas coisas, de conhecimentos, sobre eventos e sobre a vida da gente. E Deus colocou isso, não, você precisa ir para fazer esse movimento. Por quê? O seu sonho sempre foi fazer isso. E agora que apareceu essa oportunidade, você vai deixar de realizar os seus sonhos para fazer aquilo ali, você vai ficar presa naquele local e vai deixar de fazer aquilo que você sempre amou em fazer, que é de levar a palavra, levar conhecimento, né, para as pessoas, destravar a vida das pessoas e ter até mais qualidade de vida, porque se eu fosse abrir mais um restaurante, iria ficar muito assim, porque você sabe que restaurante
de domingo a domingo, né? Aquela coisa. E E sem iria tirar contar, muito Bela, meu tempo. e sem contar que isso pode ser uma porta da mentoria com que você consiga se realizar, porque você está ajudando pessoas, Sim, você vai ter seu espaço geográfico, que a gente muito escuta e é real, entende? E você depois pode ser muito bem remunerada e montar o ponto que você quiser. sim. E assim, agora eu tô só transbordando, eu não tô cobrando nada. Porque eu preciso lançar a semente e até pegar mais prática em saber falar, porque tem muita coisa dentro de mim, muito conhecimento, mas ao mesmo tempo, às vezes, eu não consigo é, colocar nas prateleiras, entendeu? É, uma das aulas que nós tivemos foi isso, a organização. Sim, Ela é fundamental para que a gente possa dar os passos, porque a nossa mente ela fica com um monte de coisa ao mesmo tempo Sim, e não entra do jeito que você está falando. Gente, por exemplo, verdade. para mim, é papel e caneta. Se eu tô com muito e começo a ficar com muita coisa na cabeça, é papel e caneta. Peraí, essa caixinha aqui, o que que tem nessa caixinha? Quais são os links que me levam para essa caixa? Essa outra caixa, como é que ela funciona? Entende? Sim, Então, assim, você começa a colocar ela no papel, aí você começa a criar um alicerce, aí depois você consegue ir para as outras áreas, para as outras verdade. linhas. Como eu brinquei assim, eu tenho bastante coisa para fazer, mas eu olho as pessoas no mercado, bem-sucedidas, elas têm inúmeros negócios. Como Verdade. elas fazem? Eu tenho que buscar isso. Como elas fazem? Porque se elas conseguem, sigo. Foi quando eu comecei a delegar. Eu não tenho dinheiro para pagar um funcionário. Peguei 3, 4 vezes na semana. Freelance, é final de semana, então vamos pegar o freelance. Aí depois você começa a olhar na questão de contabilidade. Tá, eu tenho um freelance que tem muita gente também que não quer ser registrado, tá bom. Mas como é que eu fico legalizada com isso? É você começar as caixinhas, depois colocando cada coisa no seu lugar e Sim, não deixar de fazer. Só tem mais um tópico que eu quero falar com vocês para que vocês anotem isso daqui. Tudo é relacionamento. Viviane, eu já sei disso, mas isso, o óbvio não precisa ser dito, o óbvio precisa verdade. ser. Amor. Se você existe aquela coisa de banco de caixa, não adianta. Você pode ter o prédio melhor do mundo, todas as coisas você pode ter. Se você não ter fundo de caixa, você não consegue. Para você ter o fundo de caixa, você tem que o quê? Vender. E para você vender, é o quê? Relacionamento. relacionamento. Você quer vender quanto? Qual é a média das suas vendas? Agora, por exemplo, eu tô Não, com. Eu vou falar para eu não vocês. gosto, sabe? Frango assado, não quero chicken mais, não. Chicken, não. Essa semana, não. Comi muito frango em Dubai. Obrigada. A gente brincou que falou assim: no chicken, no chicken, no chicken. Bife, 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 bife. Chique não. E aí o que acontece? Fica muito embaralhado. Eu preciso saber de finanças, eu preciso saber de venda, eu preciso saber de precificação, eu preciso saber disso. Bota no papel. Qual que é o princípio? Quando a gente coloca como princípio, a gente não Felipe, quebra. põe pra mãe. Hambúrguer, né? É hambúrguer, steak, hambúrguer eu quero. Eu falo, põe um pra mim que é minha janta. Vai para mim, que é para minha janta. Lembre-se, o que você quer que esteja no seu processo, coloque como princípio. O princípio a gente não quebra. E as vendas é uma delas. Se eu não sei como vender, é lá que eu vou buscar. Como é que eu vou fazer melhorar primeiro as minhas vendas? Quanto que eu quero faturar? Quanto que eu preciso? São coisas que aí deslinchar em vendas. Só que entenda, relacionamento, vendas, ela tem que vir em primeiro lugar. Segundo, gestão de pessoas. Eu não sou muito boa nesse relacionamento com pessoas. Sinto muito. Somos feitos nós trabalhamos com pessoas. Hoje nós estamos vivendo uma situação que é muito importante a gente saber sobre perfil
comportamental. Se vocês fossem de outro grupo, talvez eu não falaria sobre isso, mas vocês são muito bem desenvolvidos. Entende? Desculpa, fui olhar uma mensagem aqui. Se fosse outras pessoas que não tivessem tanta clareza do que está querendo, eu não falaria sobre isso, mas vocês estão na frente de muitas pessoas, de clareza. Então, gente, o perfil comportamental, a gente precisa saber, primeiramente, qual é o nosso. Qual é o meu perfil? Se eu sou uma pessoa que gosta das coisas tudo para ontem, agilidade, isso, que tem uns nomes que agora eu não estou lembrando, eu vou pegar. Eu tenho duas alternativas. Se eu consigo lidar com uma pessoa que é um pouco mais lenta do que eu, mas ela é estratégica, ótimo, vai equilibrar. Mas se eu não consigo lidar com uma pessoa que ela vai na lenta de primeira e segunda, para que eu vou colocar uma pessoa para trabalhar comigo desse jeito? Se eu sei que Verdade. não é que ela é incompetente, é o jeito dela. Aconteceu Só que vai recente de eu atrasar o pegar. seu serviço, né? É igual eu aqui, atraso o meu serviço. Eu preciso, como eu falei, aqui eu tenho uma funcionária, tem a minha filha e o meu esposo, são 4 pessoas comigo, né? No caso, eu também. E aí eu falei que quando eu estiver aí em São Paulo, eu quero pessoas proativas para estar trabalhando comigo e que elas possam ganhar de acordo com o trabalho delas, elas vão estar colaborando, porque não é justo a gente pagar para uma pessoa que ela não é proativa, ela quer fazer só aquele serviçozinho, não faz uma vírgula a mais. E isso é terrível. Eu sou uma pessoa super proativa, sabe? Super que eu quero as coisas para ontem. E aí É, eu trabalhar com pessoas que é daquele jeito me dá um negócio ruim, sabe? aí o que acontece? Mas vai ter departamentos, quando as nossas empresas crescerem, que é importante aquele que é mais lento, aquele que observa mais para trabalhar no setor administrativo, que ele consegue ver coisas que eu estou no 220 e não consigo ver. Não consegue ver. Você está O meu entendendo? esposo, ele é mais lento, sabe? Só que quem cuida do administrativo sou eu, mas ele me ajuda, ele é focado ali, entendeu? Nas coisas que ele faz. E aí Pois é, a eu parte. deixo aquelas tarefas para ele e nem me preocupo porque eu sei que ele vai fazer, que ele Gente, a está parte de fazendo. logística aqui na empresa, quem faz é o Márcio. Olha só, tudo que a gente aprende na vida a gente usa. Ele trabalhou vários anos em transportadora, Transportadora. logística. Ele dirigia, mas ele tinha que colocar as coisas direitinho no caminhão, senão não cabia várias mudanças. Ele Sim, aprendeu. Hoje ele monta o carro para ir para uma festa, que quando volta eu fico perguntando onde é que ele enfiou isso aqui que não cabe para voltar para casa. Eu nem meto a mão. Eu não entendo disso. Você entende? Então, tem situações que, conforme a empresa vai crescendo, os outros departamentos solicita isso. Precisa de outro perfil comportamental para poder sim, suprir o que você não tem. Porque você não tem tudo, né? Não dá, Eu não sei verdade. tudo. E nem Deixa, quero, viu? né? Não dá. Agora, tem uma frase que eu falava assim, e eu complemento agora com a do Kaiser. Eu falava assim, gente, a única coisa que vai acontecer você trabalhando comigo, eu vou fazer você pensar. Porque eu ensino uma, eu ensino duas, eu ensino três. Se a pessoa perguntar a quarta, eu já falo assim, vou deixar você pensar. Porque às vezes a pessoa se aproveita que tem várias coisas na cabeça e pensa que eu esqueço tudo. Não, 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 não. Tem coisas que eu não esqueço. E eu acabo lembrando eles. Para você ver como é que é a situação. Então, isso que eu estou falando agora pode não fazer sentido na sua realidade hoje. Mas nós estamos estudando princípios e bases, processo, para que a gente tenha um bom desempenho no trabalho em eventos. Que é uma. Se você não tiver uma organização no seu evento, você não consegue prosperar. Não vai prosperar, não vai, porque você não é organizado. E não estou dizendo só de organização de deixar um do lado do outro. Não é isso. É em Eu vários sei, setores. sim, Entende? Então, isso foi um processo que hoje eu tenho 12 anos de Visane e 11 anos é de buffet. 11 anos. E a gente vai batendo cabeça. E eu sei tudo? Lógico que não. Eu tô doida para ir numa empresa que é buffet a domicílio,
que ela é nutricionista, ela é cozinheira, o negócio dela é ensinar comida, mas ela tem uma estrutura, a gente sempre tem que se basear em alguém. Sim. Quem? Sim. Vocês pararam até aqui porque alguma coisa vocês viram em mim. E eu já estou pensando lá na frente. A gente não pode deixar de ter isso. E é anotado como um processo. Porque quando vocês forem fazer, vocês vão fazer certo. Olha que delícia. Vocês vão fazer certo. Vai ter os desafios como todos têm. Mas já está no caminho, entende? E aí, essas questões de funcionário, Bela, talvez você possa pagar mais caro para alguém trabalhar com você. Mas pegue alguém que tem experiência e que vai entrar junto na sua jornada. E isso vai ter que fazer parte da sua precificação. A gente está chegando lá no dia da precificação. Porque, que nem eu falei para vocês, não adianta eu falar de precificação se a gente não saber quem nós somos. Não adianta eu falar de precificação se vocês não serem um CPF forte para vocês criarem o CNPJ de vocês. Desafio todos têm. Não adianta eu ensinar uma precificação e você não ter um posicionamento na internet para querer para buscar mais venda, para buscar cliente. O que vai adiantar? É, É tudo um é, conjunto, então é tudo um processo, tá é, certo? tem desde dezembro que Deus foi me mostrando isso aí em São Paulo, né? E aí, assim, muita gente quis se aproximar de mim para ir comigo também para São Paulo, para estar trabalhando junto comigo. E assim, e aí eu fui fazendo eventos com o Clube das Mulheres Multiplicadoras, a qual eu fazia parte, e eu vi, e aí eu fui testando a pessoa, sabe? Vendo se aquela pessoa ela estava ali, se ela era proativa para vir me ajudar, porque precisando e querendo. E aí teve uma pessoa que veio aqui para minha casa dizendo que iria me ajudar na questão da fila. Ficou 7 dias na minha casa e não fez nada de finanças para mim. Nada, nada, nada. Então, assim, e aí por aí a gente já vê. As pessoas falam demais, que sabe fazer, e na hora H, que é para fazer, demonstrar mesmo se vai fazer ou não, não faz. E aí eu percebi que Deus ele foi mostrando para mim isso, igual a questão de Gideão, quando Deus chamou Gideão para libertar o povo, né? Que Gideão estava malhando o trigo no lagar. E aí Deus falou com ele e tudo mais, e aí ele começou a chamar as pessoas e começou a vir muita gente, era 40.000 pessoas para ir destruir o povo, né? E aí Deus falou, não, tira, aí ficou 20. Desses 20, Deus mandou ele fazer mais outro teste, mandar beber água. Você conhece essa história, Viviane? De E esse eu vou Gideão? te dar. Eu conheço essa história, eu vou te dar uma história mais atualizada. Sim, Você lembra quando Jesus levantou 12? pois Você é. lembra quando Jesus levantou 120? Você lembra quantos Jesus foi para a 70, cruz? pois é, foi só, né? Você Então, lembra assim, quando Jesus precisou, depois de ressurreto, chamar o apóstolo Paulo? Porque o que ele queria que fizesse, nenhum dos 12 tinha saído dali para poder pregar. verdade. Ele teve que levantar o apóstolo Paulo, que não viveu com ele, e ser o maior pregador do evangelho. Do Porque eu te Evangelho. falei, conheço, mas vou te dar uma história mais atualizada. Porque Jesus veio para cá, né? Pois Gente, é, né? vamos lá. Então, assim, Noite. essas coisas, às vezes a gente acha que tem pessoas para trabalhar com a gente, né? As pessoas querem trabalhar, mas precisa pagar o preço. Será que realmente? E aí eu digo, Outra eu coisa. vi a Viviane, eu vi lá as pessoas, muito assim, ó, fazendo tudo. Quando eu fui lá, eu vi as suas pessoas, né? O pessoal que trabalha com você, trabalhando na cozinha lá em cima. E aí eu vi, assim, de uma equipe muito proativa, muito, assim, legal. E eu digo, gente, né, que legal que é isso. E aí, assim, eu digo, gente, e aí eu achei a Viviane do nada, né? Deus mandou ela para mim lá no Instagram, Nada. né? Jesus levou você. Ó, E aí, assim, você falou uma eu coisa tão digo, legal. sim, Você falou uma coisa tão legal que teve um rapaz que foi lá na imersão. Ó, gente, a gente vai repetir a imersão, a próxima imersão é dia 9 de julho. 9 de julho, cai no feriado. A próxima eita, imersão é dia 9 de julho. E aí teve um rapaz que participou da imersão, ele falou assim, ele viu as meninas que estavam atendendo a gente no coffee break, que claro tinha que ser Bizane,
E aí depois ele pegou e viu elas deram um depoimento lá para mim. Ele olhava com o olhar e falou assim: eu quero ter uma equipe que os meus funcionários olhem para mim do jeito que elas olham para você. A Simone estava aqui, que não me deixa mentir, nem a Edivânia. Não foi Foi isso? verdade, foi verdade. Ah, Silvana. Exatamente. Porque é cultura. Se a pessoa não tiver no mesmo ritmo, ela não vai ficar. Outra coisa, Verdade. anotem aí, não tenha dó. Você não está deixando de ter dó do ser humano. A empresa, ela não é filantrópica. Você quer ajudar, tira do seu bolso. Mas eu já vi, eu tenho isso de família. Meu pai trabalhou muitos anos com panificadora. E teve uma época da vida dele que eu presenciei funcionário fazendo de gato sapato. E ele só reclamava e não tomava atitude, ele não se posicionava. Eu falei, eu Sim, aprendi com isso. Se eu vejo que a pessoa não vai dar, ela vai me dar dor de cabeça, é um feeling assim, ó. Eu não tenho sim, dó, gente, você tem que dispensar. Aí a pessoa tem isso, não tem como. O Senhor vai, você ora por ela, abençoa a vida dela e promova para o mercado de trabalho que ela vai encontrar alguma coisa que ela se encaixe. E não tenha dó, porque às vezes a gente pega pessoas da família, pessoas de amigo. Eu comecei assim, mas foi o começo, depois você vai se adaptando. Mas se tem alguém, não estou falando que não possa ser da família, tá? Não é isso, porque a minha empresa hoje é totalmente. É. A que cuida das minhas contas de finança. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A Simone agora está fazendo parte a partir desse mês com o rol da Visane. Ela é contadora. Eu precisei de umas coisas que aconteceu aqui dos outros contadores, que eu falei misericórdia. Foi esse que eu falei que a bomba estava estourada. E eu cheguei até ela. Dá para resolver? Dá. Vai um processo? Vai. E ela está tomando conta. E ela conhece. Aqui quem cuida das minhas de pagamento, de funcionário, pagamento de fornecedor, é tudo a minha irmã, Vanessa. Só que ela trabalha nesse departamento e está sendo competente para isso. Não, ela não está aqui só porque é minha irmã. É uma pessoa que eu confio. Eu falei assim: você quer? Eu vou investir em você. O próximo passo agora é colocar, pagar um curso para ela, ver qual que é o curso que ela pode fazer. Não que ela vai ser contadora, não que ela vai ser. Não, ela precisa de administrativo dentro de uma empresa, que é a minha. Então, eu vou investir nela, porque ela se dispôs, já trabalha e eu estou vendo que dá resultado. E o detalhe, ela trabalha home office. Ela só vem para cá uma vez a semana. E às vezes acontece dela passar mais de uma semana sem vir. Entende? Mas aí sim. qual que é o processo? O meu marido, eu e meu marido, aí tem o meu irmão, que está trabalhando comigo, o Adriano, que ficou doente, ficou 2 meses de cama e tal. Mas se ele não fosse proativo, ele não ia estar trabalhando comigo. Eu precisava de outra pessoa que fosse chapeiro, que fosse liderança. Eu estou aqui com vocês, sabe onde ele está agora? Lá no evento do Pablo, que o Pablo está fazendo. São 2 dias de evento, que é aquele master. Como é que ele faz? O total. Hoje ele está gravando, meu Deus do céu, como é que é o nome disso aqui? O cast. Podcast, é o cast, sei. Aqui, ó. Deixa eu ver. Eita, não vai Não, dar para ver. Ai, ficou não, esse eu plano vi de ele. fundo aqui, né? Depois é Marçal Cast. Não, Marçal Talk. Tem lá a É, praça de Marçal alimentação. Tal. É Marçal Talk. Tá lá hoje e amanhã. Vai ter, vai ter 2 dias de evento. Eu tô com uma equipe e eu tô tranquila, porque eu sei que ele sabe fazer o crepe, a Alane sabe fazer o crepe, os dois eu confio de estar trabalhando, de fazer os pedidos, isso, aquilo, e vai representar bem a minha empresa. Não vai ser aqueles funcionários que você deixa e fala misericórdia. Mas quanto tempo isso aconteceu, né? Tá ouvindo? Oi? Em quanto tempo isso aconteceu, né? Para você conseguir delegar essas equipes, achar pessoas que fossem tão competentes quanto você, para que você confiasse nisso, né? É um Entendeu? Então, processo. é um processo, Só não exatamente. posso desistir. Porque se eu desistir, eu estou Exatamente. desistindo da minha causa. Não é da Sim, causa deles.
Eu Sim, falo isso aqui porque exatamente. eu vendo marmita, aí a menina que tempera as carnes para mim. Só que quando ela veio, eu ensinei para ela como fazer, porque cada pessoa faz de um jeito. Tempera, Exatamente. cozinha de um jeito, e o meu jeito é esse, né? Não adianta uma pessoa que faz sanduíche na rua querer fazer o mesmo sanduíche lá do McDonald's. Vai ter que aprender igual o McDonald's faz. E aqui na minha casa, o meu tempero é do mesmo jeito que eu ensino. E aí eu digo, olha, você tenha cuidado, porque é o meu nome que está aí. Você está fazendo, mas é o Verdade. meu nome que está lá. As pessoas acham que sou eu que estou cozinhando. Então, E presta se atenção, porque não eu fizer, cozinho. não vou trabalhar com você. Sinto muito. Sim, e aí eu Tinha uma explico moça que ela 2 horas eu explico para a pessoa de entrevista. Ó, é assim, assim, assado, gosto de ser assim, 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 explico tudo, porque que é para a pessoa entrar sabendo como é que faz, como é que é meu negócio. Porque eu outra tenho coisa. a minha marca, né? Outra Assim, coisa, nós estamos numa geração que não é a mesma geração de 15 é anos não, atrás, que as é não, é pessoas não. entravam, elas se dedicavam. Então, assim, a gente vai ter um desgaste maior, vamos ensinar uma, duas, três vezes. Por quê? O cognitivo das pessoas, eu não sei. Tem algumas pessoas que elas têm um atraso de você entender. Então, às vezes, ó, o perfil comportamental. Às Sim, vezes eu entendo rápido, mas às vezes eu tenho que explicar 2 vezes a mesma coisa. E a liderança é nossa, sim, entende? sim, Novamente, é o processo, é a organização. É não desistir, porque é desafiador, mas lembra, a causa é nossa, o processo é nosso. E se a pessoa não se adequou, você vai ter que trocar. é, Só que faça tudo o possível para que você veja se a pessoa tem o talento, a gente não vai pegar birra por qualquer coisa, certo? Somos profissionais. Você falou do tempero, ô Bela, o meu marido que faz a parte da comida, né? Eu não ponho mais a mão, a não ser que esteja algum evento que precisa e tal. Tinha um pessoal que vem aqui, ele fala, ó, é para fazer assim, assim, assado. Assim, assim, assado. Rapaz, quando mudava alguma coisa, fazendo o que não foi pedido, ele falava, mas eu não pedi para fazer assim, assim, assado. E a pessoa vai e faz do jeito dela. Fala, não, não é do sim, seu jeito. Você sim, explicou, você falou. Por isso que eu estou fazendo esse comentário, que a gente tem, às vezes, muitas vezes, falar 2, 3 vezes a mesma coisa. E tem uma pessoa que trabalha com a gente, que a gente até começou a perguntar entre nós, né? Será que essa pessoa tem algum problema? Pode ser que às vezes tenha algumas pessoas que tenham. sim. Outras não. Mas quem vai perceber é a gente. Entende? Gente, 8h26, eu tenho mais 10 minutinhos para Deixa eu responder a dúvida de perguntar. vocês. Vamos Deixa lá. eu per... sobre o Aí, vocês Instagram. gostaram do conteúdo? Amei, Sim, Não, amei. top, top. Muito Tudo obrigada. notado Fechou. aqui. Tudo envie. Bora. anotado. Sobre o Instagram que você falou, você pretende ficar com uma única só, Viviane Fernandes ou Visane? Ou você vai ficar alimentando os dois públicos? Como é que você tá? Porque eu tô no mesmo passo. Ó, a Visane ficou lá. Ela continua, eu continuo alimentando ela, e daqui a pouco eu vou pegar uma pessoa para mexer na rede social dela, assim que for desencadeando algumas coisas. Mas a Viviane, o que que ela quer fazer? O Ela quer posicionamento divulgar é a divulgando. Viviane, não é a Visane. Então, ela representa a Visane. Então, o Então, conteúdo Visane tem que estar, né? Eu acredito que tem que continuar, né? Tem que continuar para Exato. conteúdo, para servir de demonstração do serviço que você oferece, do que você oferece. E você tá. representando ela como a cara da Visane, né? Exatamente. Até por mesmo que assim, eu não sou a Visane. Eu estou com a Visane. Ela Então, não faz parte de Exatamente. mim. Até porque então você gente, tem. a minha conta, não sei se você já viu as minhas redes sociais. Do jeito que tá, a churraria tá lá com mil e poucos, 1.300, tem pouquinho ainda, seguidores, e tem a Silvana Pires. Então eu continuo assim desvinculada, né? Porque há 3 anos atrás, quando eu comprei o curso do Érico Rocha, que eu ia lançar, eles falam assim, muita coisa para alimentar. Naquela época era para ser É tudo um verdade. só. Mas eu achei interessante, eu fiz separado, até porque eu não sei cuidar direito, quem cuidava eram minhas filhas.
na escrita, nas fotos, na cor, no design, né? E eu amo gravar. Então, eu Ai, gravo sobre eu fui família, sobre olhar seu casamento. stories, você e seu namorado. É, Olha eu já, só, eu eu tinha tinha muita do confusão na namorado. questão disso. Eu ficava muito indecisa se eu tinha que abrir outro Instagram, se eu alimentava esse mesmo Instagram. Eu tinha esse conflito. Mas quando eu comecei a me posicionar, esse conflito foi indo embora. Então, se posicione da Silvana. Ali você vai falar qual que é a sua intencionalidade. Me Se você posicionar entrar no meu perfil, a minha intencionalidade hoje é de me mostrar como mentora, como está na bio, e que eu sou uma empreendedora, gestão estratégica, uma empreendedora raiz que deu certo. Aí tem que eu sou fundadora da Visane, palestrante, mentora, só que aqui eu não vou deixar de ser eu nos stories. A gente mostra a nossa família, o nosso dia a dia, que as pessoas gostam de ver isso, certo? ó, Eu estou Verdade. sendo intencional. Só que eu quero mostrar o quê? O meu lado empresa, empreendedora, gestora de é, negócios. E é isso que eu estou me posicionando na rede social. Se você pegar lá, você vai ver. A pessoa vai ter conteúdo, ela vai para baixo, ela vai olhando, ela vai olhando. E o que acontece? Hoje, talvez, você não possa ou possa investir numa gestora de rede social. Eu fiquei muito tempo sem. Ai, Agora precisa. Dá que eu tempo. estou com uma pessoa que mudou, que não tem como não ver o posicionamento, porque ela é focada nisso. Eu falo que ela extrai de mim o que eu não falo na rede social. Ela extrai. Eu não dou legenda para escrever. Ela escreve as minhas legendas. sobre isso. Eu tô Bom, nesse passo, porque assim, não é da agora que eu faço, já tem canal no YouTube, igual eu já contei a história. Por que que eu parei? Porque eu vi que tava indo muito longe, porém sem orientação, sem clareza. Dei uma parada, cuidei de mim, do emocional da família, agora estou renascendo. Igual ela me perguntou no começo, a Bela. E aí, está fazendo? Se eu ponhar amanhã, estou de volta, já tem encomenda. Mas é a questão da estrutura, família, aquelas coisas tudo que eu já contei. E eu vou ter que passar por cima disso e fazer acontecer. Porém, eu já tenho encomenda para amanhã de churros, eu já vou fazer uma massa, e nisso eu vou tirando minhas fotos e vou colocando do meu jeito. Então, agora eu preciso de alguém para me orientar, ou para tomar conta, igual as suas contas das redes sociais, porque o primeiro passo é eu fazer buffet, trabalhar no churros buffet, que eu não vi que tem ainda nas redes sociais, não sei se vocês sabem, né? Buffet de churros, porque antes era rodízio de churros, né? Mas o que acontece? Só o churros, eu não vi, não. Eu vejo os churros complemento de uma Agregado, festa. né? Isso, Agregado a uma complemento, festa. agregado de uma festa. Mas uma Sim. festa só de churros, eu não sei, eu não vi e eu não sei se seria interessante. Você tem que fazer uma pesquisa de mercado. Eu não estou conseguindo Então, ver, por exemplo, uma festa só de churros, entende? ó, Porque tem uma eu já variedade dependendo. eu trabalhei 7 anos, assim, 6 melhor, né? No passado, vamos falar do passado, era rodízio de churros. Fui várias vezes para trabalho, para escola, várias, né? E já teve momento de eu chegar num aniversário e ser só eu, porque é churros doces, churros salgados, churros com sorvete, churros com bolo. A Então, massa, ela se você já fez esse trabalho, se você achou público para esse, vai para cima. é no off. Eu não tinha redes sociais na época, mas tudo isso eu já sei, como trabalhar com food truck. Onde eu chego, eu vejo assim, puf. Só que não era só churros na época, era crepe, tapioca, cachorro-quente. Só que agora eu sou especialista no universo dos churros. E o que que eu quero? Como é que é a sua página? Eu tô querendo entrar aqui, ele fica falando. Peraí. Instagram, Qual que é a sua YouTube, página no YouTube? Silvana Pires Churros, coloca aí. Como? Silvana Pires. Silvana Pires. Eu tô com muita pergunta para responder, porque eu já tenho alunos lá. Eu só tenho que aprender a monetizar. Então, eu preciso de um profissional para aprender, eu reverter isso, para agora eu dar o curso. Eu já ensinei muito, eu já tirei os vídeos. Tenho 35 vídeos lá. Você tirou? Não, tirei tudo por não. quê? Tirei só dois, que era a receita completinha. Por quê? Isso tem que ser Fluido que eu feito estava dentro de entregando. Oi? um curso. Oi? Isso tem que ser feito dentro de um curso.
Quem era minha lançadora era o Edivânia. Ela fez o Érico Rocha em 3 anos atrás. Meu, vou falar uma coisa para você. O Érico enricou bastante falando sobre isso, mas os cursos do Érico é quase humanamente impossível de fazer. Eu comecei a despertar com esse negócio de lançamento com ele. Meu Deus, mas eram uns processos que eu falei, é tipo assim, é tipo a lei do Velho Testamento, quem cumpriu? É, eu já vi também o Érico, já. É mais ou menos isso daí. Cumpriu, Quem quem cumpriu, cumpriu? cumpriu. E só Jesus, Então, então só ele cumpriu. Gente, ela tem 35 vídeos, 4.000 e mais de 4.000 inscritos no canal dela. Pelo amor de eu Deus, quero bota reclamar. esse canal para funcionar. Aí a Eu gente recebo fala o mensagem todos seguinte, os dias. Hã? Silvana, aí a gente Oi. tem duas linhas de trabalho. Como você não tem muito trabalho agora, hoje ainda, de mão de obra, você tem sua casa, você tem seus filhos, você tem que fazer o cronograma. Qual é o cronograma? O período de tal horário eu vou trabalhar vendendo e indo atrás de prospecção de cliente. Segundo horário eu tenho minha casa, eu tenho os meus filhos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Se eu já tinha iniciado, agora vamos ser sincera, se você não tivesse parado, pelo menos com as aulas, que era só pela internet, e dava para você conciliar com a sua casa, como será que você estaria hoje? Ponto. Essa pergunta não é para te Exatamente. causar dor. Lembra que a dor, ela te transforma ou ela te deixa com como? Como Parado. é que foi que eu falei? Ela Vamos lembrar machuca, ela de novo? A É, dor, ela te machuca ou a machuca ou ou ela ela dor, ela te transforma. Ou ela te transforma. 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 Então, eu estou te trazendo essa dor, não é para te machucar, é para falar, transforma. Se eu E não aí, tivesse parado, eu me sinto um peixe fora d'água. Eu tô vindo aqui com vocês, eu sou grata pela sua aula, mas eu sinto que ainda não chegou no que eu preciso, entendeu? É, porque assim, é igual falar assim, aquela vez eu falei, você tá ensinando o padre a rezar, porque tudo isso que você faz eu já fiz desde 2010. Eu já e por fechei que você festa não de está fazendo de novo? porque eu tive que escolher ou o casamento, o esposo não era a favor, que depois que eu tive as crianças, Pronto, só que e o eu que você tive que não está cuidar. saindo, ô Hã? Sil, o que você não está conseguindo sair é do ciclo. Você Então, já agora, sabe essa só de história. eu estar aqui com você, eu acredito que eu avancei muito, que se você me visse há um ano atrás, você me viu. Eu tinha me perdido totalmente a minha identidade, eu tava, falta de merecimento, vamos dizer que eu tava com um monte de travas, ainda tenho, mas vai sair. E eu tô me posicionando. Só de eu Ótimo, estar Sil, morando para de... aqui, Então, assim, o que aconteceu para trás, a dor, ela não vai te machucar mais. A não. Levou dor, ela vai te aprendizado, transformando. conhecimento. O Todos os que dias Gerou, eu né? aconteceu? recebo mensagem de pessoas querendo que eu mentoro sobre food truck. Essa semana com um rapaz do pastel e caldo de cana. Eu sei, tá fácil. O que está acontecendo? É comigo. Eu preciso arrumar pessoas, no meu ver, né? Me perdoa. Para trabalhar minhas redes sociais, para voltar a gravar, porque minha filha, por causa que fazia, ela não consegue mais. Então, eu me senti perdida no meio do mar, entendeu? Eu fui, tô no meio do mar. Ó, então vamos sair do meio do mar. Você só vai sair do meio do mar quando essa dor parar de te machucar e ela te transformar. O passado é feito para a gente ir lá e dar uma olhada e vir para cá. Você vive do passado. Vivendo, você não sabe, sei porque eu estou escutando você falar. Toda vez que a Não, gente fala de um passo para frente, escuta aí, espera aí. Quando você fala do passo para frente, você vai lá atrás e fala do que você já fazia. A gente já entendeu que você é boa pra caramba. Você sabe o que você tem que fazer. A gente está colocando aqui processos. Se você já vê que você avançou, é o que eu comecei falando. Não queira que você tenha o resultado que você trabalhou quantos anos para chegar no Y, agora que você está retomando chegar nesse mesmo Y com curto espaço de tempo. Você vai ter que ter paciência com Tá você. conseguindo, não? não, sobre isso eu estou consciente. Agora o que eu quero, assim, qual é o próximo passo? Contratar quem? Para onde vou? Porque até então era minha filha lançadora. Então, eu contrato lançadores? O que Olha que eu... só, deixa eu te contar a minha história. 12 anos de empresa. A Visane em si, ela nunca teve ninguém remunerado, a não ser a Nicole que fez um marketing durante uns meses apenas. A Visane Business, ela está nascendo agora.
tem 2 meses que eu tenho uma pessoa cuidando da minha rede social, mas só tem 2 meses que eu tenho resultado. Vocês viram meus resultados só em 2 meses? Você tem recurso financeiro agora para contratar uma pessoa para fazer isso? Não, eu tenho que começar do zero, mas eu tô começando de teimosa, meu marido não quer, você entende? Você tá entendendo que eu falei para você Então, que você está visitando no passado? Começa com o que você tudo bem, tem, Sil. Você tem uma rede social que tem um YouTube que já tem várias pessoas lá. Qual que era o E os conteúdo? O que que você vídeos, pode transformar? O que que você pode passar? Você está falando para mim que teve uma pessoa que te pediu para fazer uma mentoria de food truck. Faz uma consultoria particular. Não precisa. Os lançamentos, eles existem há 1.000 anos atrás. 1.000 anos eu estou dando o modo de dizer. As formas só eram de transformar as palavras. Pega uma pessoa, vende consultoria. Não precisa se abrir lá, fazer todo o processo do Eric Rocha, do que a gente conhece, do que o Pablo. Começa, só vai. Converse com essa pessoa, vê quanto que você consegue cobrar. Cobra, faz a sua primeira mentoria individual. Assessoria de como o cara faz, ele não te procurou? Faz. É igual quando a pessoa pergunta pra gente: você faz festa de acarajé? Isso. Talvez te mude de rumo. Você só precisa se movimentar para as coisas acontecerem. Movimento gera acontecimento. quando Tem você fala, coisas que eu ficava também com a mente na cabeça. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, e eu não saía do lugar. Depois que eu comecei a ver as coisas que eu tinha na mão, o que que eu tenho na mão hoje? Quando acabar essa aula aqui, você tem que sentar e falar o que que eu tenho na mão hoje. Anota, porque você também é de anotar. Pega uma folha em branco, o que que eu tenho na mão hoje? Tenho isso, isso e isso. O que que eu preciso fazer? Eu quero fazer isso, isso e isso. Do que eu tenho na mão, do que eu preciso fazer, o que está faltando para eu iniciar? Você já iniciou, mas o que está mais apegando você é a sua questão particular. Você vai ter que ver essa questão porque ela está pesando muito em você. Você quer ter um resultado do dia para a noite que você não vai ter e você vai ter que se resolver com seu esposo. então é sobre isso, é porque eu sou teimosa, não era nem para mim ter entrado nessa aula, né? Que na verdade eu entrei sem ele saber. Porque eu tenho esperança, eu tenho sonho, eu tenho chamado, eu tenho propósito, eu tenho missão. E assim, tudo eu faço com muita insistência. Voltando aqui o porquê que eu retomei a vender o churros em 2020. Para fazer lançamento, para ensinar, porque eu já ensinava, eu ensinei muitos churreiros. A minha massa está nos Estados Unidos, está no Japão, essa é a minha receita. E muita gente já montou a própria churraria. E eu estou aqui. O que que eu quero dizer? Eu preciso mostrar, provar que dá certo. Mas para mim provar, como eu sou do lar agora, tem as crianças, a abençoada que era para acordar sua manhã, acabou de acordar. E ela tem autismo, e a mais velha também. E o Samir. Então, assim, é questão de saúde, é questão de crise, é nota na escola, vai ter que voltar uma série, tá adiantado. Meu Deus, eu tô com muita cobrança. No final o problema é seu, você quis sair, porque ele fica de segunda a sexta lá. E eu fico aqui sozinha com as crianças. Então, para resolver tudo isso, médico, dentista, pediatra, empresa, loucura. Mas eu tô consciente do que eu estou fazendo. E eu não quero desistir. Eu entro lá, eu converso, eu não tenho vergonha de gravar, eu não tenho essas travas, assim. Eu amo, eu faço isso de graça, como o celular está funcionando. Eu gravo um vídeo para você, eu quero gravar um áudio, eu não consigo, eu já gravo em vídeo logo. Porque já resolve, vai, racha. Eu sou muito assim, muito intensa. Porém, tenho dores do passado? Tenho. Mas qual seria o próximo passo? Então, igual encomendou Tá hoje, falhando o seu áudio. no meu próximo passo, melhorou? Melhorou. melhorou. Eu acredito que o meu próximo passo, não sei se eu estou errada, é fazer uma massa e já começar a postar nas redes sociais que voltei a fabricar. Porém, não em grande quantidade, igual eu pegava peça para 5.000 pessoas. Cansei, eu contratava muita gente para me ajudar. Eu tinha contador, tinha tudo. Tinha as pessoas que eu treinava, eu vendo vocês falar, eu sei o que que é isso. Já passei por isso. E tô de volta, quero passar de novo. Porém, com outra essência, com outra visão, visão espiritual, propósito, missão, Você tá levar. parada? Hã?
E onde é que você está falando que você está parada, que você se sente no meio do mar? Eu não estou fazendo acontecer. Amanhã eu tenho uma encomenda e tem a da Lília que encomendou, né? Me organizei semana passada, comprei a matéria-prima, agora tenho que me organizar com as crianças na escola, tal, e fazer. Então é questão mais aqui, eu acredito, da minha organização. Organização, foi Procrastinando, as às primeiras vezes está aulas. procrastinando, né? Também. Oi, Pronto, agora você não vai fazer o evento e falar que foi corrido e não tirou foto, tá? Que aí você vai ser uma autossabotagem. Já vou te Não, avisar. eu Por faço quê? vídeo, foto, faço tudo. Então, já não vai fazer. E ó, desde que a aula que eu falei para vocês colocarem no Instagram de vocês o que que vocês estavam fazendo. Você não se movimentou. Já se passaram 2, 3 semanas que era para ser feito. Então é você que está Não, se procrastinando. é, tem muita coisa Não acontecendo. vi isso, eu sei que é duro. Mas se você for lá nas 2, 3 aulas atrás, você vai ver quem não é visto não é lembrado. uma coisa assim que eu estou percebendo, para você não culpar e não se culpar dos filhos, porque eles sentem isso. Porque o que eu percebo que você está querendo muito trabalhar, ganhar dinheiro nesse ramo, montar a sua loja, mas você não está fazendo também pelo fato das crianças. E não pode fazer em casa porque elas são crianças ainda, pequena, que dá trabalho, e não deixa você focar em filmar, ensinar, né? E é uma fase, porque eu também já tive criança pequena, a Viviane também, né? E eu procurava conciliar as coisas, né, com os filhos, só que os seus filhos é diferente, você precisa dar mais atenção para ele, pela questão do autismo, né? Então, às vezes, e aí você fica querendo, e aí fica com medo de fazer, e às vezes seu marido descobrir aquela coisa toda, né, e dá esse rolo aí, porque você falou que ele não gosta de ver você nem aqui nas mentorias. E é onde você às vezes precisa colocar em Deus isso, né? Eu Colocar estou em Deus, trabalhando o meu pedir, pilar agora espiritual, né? Estou trabalhando sim, espiritual. De quem eu era, eu já melhorei bastante. Eu tenho que relembrar, porque eu me cobro muito, igual você me falou que eu tenho que me perdoar. A partir daquele sim, dia, eu libero perdão todos os dias. Eu chamo meu nome, eu vou no espelho. Eu fiz vários cursos de desenvolvimento, né, humano. E estou relembrando isso, agradeço quem eu sou, mas sobre você falar que ele sente, sente, porque quando eles caem no chão tendo crise, é por causa do meu sistema nervoso desde quando eu amamentava. Ou seja, quando eu sim, fechei a minha empresa, eu estava grávida da Saeb, ela ficou com tudo isso, querendo ou não, me sim, culpei, e ela saiu com toda essa culpa, e ela é uma das mais, né? Então, sim. tem mais, o que está mais envolvido aqui, eu acredito? Emocional. E quando a Wade se despediu, falando que não estaria mais comigo, a Mili que edita esses vídeos do YouTube, põe as músicas, tudo Ah, isso. você tá no nome dela. Eu ia falar oi, Edivânia, tá aqui, ó. Você já fez uma carta para o Edivânia? Não fiz carta ainda para ninguém, eu preciso me organizar. Ó, vocês entendem? Porque desde o começo das mentorias eu foquei muito no pessoal. Você vai ter seus momentos, ô amada. Eu de verdade, faz a carta. Você não fez ainda. Você precisa fazer a carta, você precisa deixar coisas do passado que está te impedindo de ir para frente. Sabe qual é o pior? Além de te impedir, ele pode te destruir. E sabe Eu qual já é o tentei pior? resistir. Você é uma Eu acho serva que de é bloqueador. Deus e sabe qual é pior? Você é uma serva de Deus que você, se você não vigiar, não é só você, tá? É todo mundo. Vai chegar no último dia, a Virgem vai falar o quê? As 10 virgens, algumas delas tinham lâmpada, não tinha? Não tinha o azeite? Óleo na lâmpada, óleo, azeite, né? O azeite na Exatamente. lâmpada. Todas tinham a lâmpada, Elas, mas não tinha azeite. não, era isso que eu ia falar. Algumas É. delas não tinham azeite, outras não tinham. E elas foram buscar, mas quando foi buscar já era tarde. Já pensou todo esse tempo a gente está aqui falando de Jesus? Que Jesus é o que vai salvar a gente. É por mérito dele, não por nossa obra. Mas você fala dele, vive dele, e chegar lá no último momento ser barrado no baile?
Não dá. Você precisa fazer essa carta para você. Primeiramente, você faz para você. Faz para você, faz para o Edivânia, faz para o seu esposo, porque isso fica na nossa cabeça, um porque não aceita o que você quer, outro por causa dos filhos, talvez tem coisas aí dentro que você não aceita de coisas que aconteceram, que tem coisas que a gente não vai entender, é só Jesus, é só ir. Então eu encerro essa noite com você, falando, faz a sua carta, gasta a sua energia um pouquinho. E vou te contar uma coisa, quando eu fui agora palestrar lá em Dubai, aí eu falei assim, Senhor, o que que o Senhor quer que eu fale? Ele falou assim para mim, no meu coração, aquilo Tô que pegando você o negócio. fez na outra imersão, que foi a imersão da Juliana, e eu falei do quê? Sobre a carta. O que eu trouxe para vocês sobre a carta, porque é o perdão liberta. Perdão, ele liberta. E quando você tem ele no inconsciente, como é que você vai perdoar algo que você acha que está certo? Lembra da clareza? Como é que eu fui perguntar para a moça se tinha que colocar no meu e-mail, sendo que para mim estava tudo certo? Eu não perguntei que para mim estava tudo certo. Para você, você pode achar que você está só chateada, mas tem mágoa aí dentro que você precisa tirar fora. E eu tô te dando um caminho. E eu tô te contando essa história toda para chegar assim, ó. Eu estava em Dubai, penúltimo dia, depois que eu palestrei. Eu falei assim, fui pro banheiro, as meninas iam sair. Eu falei, gente, eu tô cansada. Eu enchi a banheira. Seu áudio, Vi? Aí o que aconteceu? Eu fui bem tomar um belo banho de banheira. Falei, eu vou ficar por aqui. Gente, alguém tinha me passado um louvor, depois eu mostro pra vocês. E aí eu fiquei ouvindo louvor, fiquei orando. 1 hora eu fiquei no banheiro. Pra mim, as meninas tinham saído. Só uma delas que tinha saído foi fazer uma live, porque também sentiu no coração que tinha que fazer. Quando ela sentou na mesa, ela falou assim: Posso compartilhar a palavra com você? Eu falei: Pode. Quando ela me compartilhou, ela foi ler uma passagem de Isaías. Eu fiquei bem antenada, falei: Isaías, vamos ver quem é que falou essa profecia. Se é de Deus, se não é. Aí ela começou a falar e ela começou, eu não lembro qual foi a passagem, mas a passagem com que ela começou a ler é um hino que a gente canta na igreja. Eu falei, opa, isso aqui é de Jesus, deixa eu continuar orando, ouvindo. Ela não sabia que eu estava orando, ela sabia que eu estava falando com Deus. Aí a gente tem que ficar apercebido, porque não é todo mundo que fala para você, Deus manda te dizer. Não, senhor, não é assim não, que Deixa a eu banda te toca. digo. Não. Aí eu fiquei no banheiro, lá no meu momento, falei, Jesus, só me trouxe para cá. O que é que o senhor quer? O que o senhor quer que eu continue? O que eu faço? Sabe? Gente, isso é um conflito que acontece em todo mundo. Basta, gente, como a gente se posiciona. Eu fiz essa oração para o pai. Olha, foi Pix, Wi-Fi, direto. Acabei de tomar banho, voltei para a sala, ela tinha subido e ela comentou que ela tinha sentido no coração, foi lá, fez uma live, abriu Amor, uma mentoria lá, vendeu 5, não sei das quantas. Aí, quando ela foi compartilhar, ela começou a compartilhar comigo, ela acabou de ler a palavra, ela falou assim, ó, tava eu sentada aqui, ela do meu lado esquerdo. Ela virou e falou assim, ó, e por causa dessa palavra aqui, Vi, eu senti no meu coração de falar isso para você, continue com a sua palestra das cartas. Porque aqui está o perdão, a reconstrução das pessoas. E as pessoas só podem reconstruir com olhando para si mesma e liberando perdão. Menina, me arrepiou. Eu caí no choro, que eu falei, meu Pai eterno, eu entendi. Continua. Então, há momentos na vida da gente que a gente tem que perguntar para ele: Pai, eu estou fazendo isso, mas qual é a sua vontade? Me fala. E a gente esteja sensível para ouvir. Wade, eu quero muito que você se. Wade, ó, porque está escrito Wade. Sil, eu quero muito que você arrase nos churros, mas posso ser sincera? Será que é isso que Deus quer para você fazer isso agora? Será que o Deus não está usando seu esposo para falar alguma coisa para você? Pode ser que não. Pode ser que ele que tenha que te ouvir. Entende? Mas eu sei, você falou esses dias todos que você teve em jejum, mas enquanto não vir a resposta, amiga, só vai. Só que você tem que estar com o coração limpo. Qual é o coração enganoso?
Qual é o coração enganoso? É quando o coração ele tá sujo, ele tá com mágoa, ele tá com ressentimento, ele tá com dúvida. Esse coração ele é enganoso para você. Entende? Eu ficaria aqui mais 3 horas. Simone, tem alguma coisa pra você falar, amada? Não, amada, eu entrei mesmo por conta disso, porque eu também preciso me posicionar nas redes sociais. Tá ouvindo? Estão ouvindo? Esse Tô fone ouvindo, tá sim. horrível. Tá, então é porque eu preciso, então eu falei, eu quero ver, porque você sabe que você é minha mentora aí. Eu amo ver o jeito que você trabalha nas redes sociais. O meu trabalho em si ele é um pouco mais específico, né? Então tem que ter um direcionamento aí que eu já estou procurando também para mostrar realmente o que eu faço, mas para destravar mesmo nisso, que essa abençoada dessa Silvânia faz tão bem, é o que eu quero fazer, é falar de Tão forma gostoso. simples daquilo que eu faço, entendeu? E Amém. ajudar, porque o intuito é, às vezes, você abrir um MEI para mim é uma coisa idiota, mas para muita gente, às vezes, não. E eu quero dar isso, oferecer isso, entendeu? E eu Então, preciso, viu? Eu não tô com o meu meio Pulo aberto. do gato? Sabe um pulo esse do é um gato? caminho, mas eu vou fazer. Sabe um Pode pulo do gato falar. do que você está falando? É o seguinte, você se apresentar nas redes sociais sem querer vender. Não, eu não Quando quero você isso. Não instrui, quero isso. Não quero. Eu quero ensinar, mostrar, falar: olha, eu tenho esse conhecimento e quero que você aprenda também, mostrar o passo a passo. Entendeu? você É sabe sua isso. persona, Então, quem é o seu cliente? por Você já isso. sabe para quem que você quer ensinar? Já sei. Então pronto, então você já sabe. Já sei. Então, Já gente, sei. essa é às vezes vocês Entendeu? podem falar assim, É. nossa, mas é tão simples. É o simples bem feito. É o Verdade. óbvio colocando em prática. Então, eu quero encerrar com vocês aquele louvor. Pode ser? Amém. Pode ser, amada. Bom, não Pode sei se ser. você viu, mas quem mais me segue nas redes sociais são os churreiros. São pessoas que já fazem churros, é porque minha massa é Meu, diferente. os seus vídeos têm uma visualização incrível. 1.000 visualizações, 1.700, 600 e pouco. Mulher, para com isso. Não é possível que você não arrume 2 horas por dia para voltar a gravar seus vídeos. Vou Trabalha, voltar. foca Sabe o que nisso. você me fez lembrar? Sabe o que você me fez lembrar? Eu falando com. Como é que é o nome daquele? Tiago Fonseca. Hum, Ó, no fundo, a gente sabe da resposta. A Sabe? gente fica querendo a aprovação da outra pessoa falar aquilo que a gente quer ouvir. Aí eu Verdade. falei para ele, né, que eu estava fazendo a mentoria de mulheres e tal, eu trabalhava com buffet, mas eu não queria nichar. Aí ele falou assim para mim: talvez você está querendo mostrar uma coisa, o povo que estiver cozinhando. Estou dando um exemplo. Sim, Talvez você quer fazer festa, mas o seu público já está montado para você trabalhar na sua casa, fazendo aulas para os churros primeiro. E você vê que está dando certo, depois você passa para o buffet, porque você tem seus filhos em casa. A exatamente. Bela começou a Então, ensinar o público do pessoal que quer ganhar dinheiro em casa. Então, Sim. assim, às eu já vezes a consegui. gente está batendo. Foi por causa... Isso foi um dos fatores que meu coração começou a bater forte e eu nichar para a área de eventos. É porque Entende? E você tem nichar. todo jeito isso. A sua rede social mostra isso, que não, você não é simplesmente a dona do Buffet Visani. Você é a mentora, você é a palestrante, você é a cabeça do negócio. Você está ali para fazer outros negócios, transformar outras mulheres em empreendedoras. É isso, Isso é mesmo. fato. Gente, é tão gratificante. Eu tenho um vídeo de um cadeirante me agradecendo, ele me mandou. Ai, E que ele lindo. fez a massa, do jeito que eu explico, porque era com as crianças. Mas se vocês assistirem os vídeos, vocês vão ver, vai aparecer meus filhos no vídeo, eu não ligo. Vou ver, A vou minha ver. idade, eu vim com a minha idade. Eu falo que palco a Globo montou muito, agora é a hora de vida real. E aí ele me agradecendo o jeito que ele frita, a massinha que ficou sequinha, usando as farinhas que eu ensino, os ingredientes, porque eu ensino passo a passo mesmo. E eu Então, você amo tem que ter fazer uma isso. DR com Jesus mesmo, viu? Para ele falar com você, porque às vezes está tão claro para mim, está claro para Bela, está Não, claro para Simone te mas não, ouvindo. para mim tá Se claro, é sobre isso que eu queria falar com você e falei com a Lília, né? Falei, Lília, eu estou fazendo o curso com a Viviane do buffet, porque eu vi uma grande oportunidade que eu também já venho nessa área.
Mas o meu forte é eu ensinar nas redes sociais. Eu passei para ela meu YouTube. O Telegram tem mais de 200 seguidores. Eu tenho o grupo dos churreiros. Eles conversam lá dentro. Esse dia eu ouvi uma mensagem assim: que pena que ela não entra mais aqui para falar com nós. Eu chorei. Eu chorei. Tá no outro chip, Tá né? vendo? Ai, Tá vendo? Silvana, vai orar, vai. Que É, eu já tô Só que ficando não, filha, não faz bronca com sentido. eu, você. eu tô quase mudando de profissão, trabalhando com churros. E pedindo Bora. para ela ensinar Deixa eu te aí. falar. Bora. Na verdade, estou me sentindo perdida. Então, aqui, só para nós terminar, me dá um marco. O principal, porque eu gravar para mim é de boa. Eu abro uma câmera aqui agora, já faço uma massa agora, tem até ingrediente. É, eu preciso, que caminho eu tomo? Quem vai cuidar das minhas redes sociais e quem vai ser meu lançador? Eu não conheço ninguém, assim, tão próximo de mim. Filha, esquece da técnica. Inicia. Talvez dentro do seu Instagram, dentro do seu próprio YouTube, você já tenha os seus primeiros clientes. Faça um vídeo que você está voltando a Exatamente. ensinar. Não, eu Eu acho que tenho mais ela gente. quer saber quem é que vai cuidar, porque antes quem cuidava era a filha dela. E a Não filha está dela não quer entendendo? mais saber. Eu entendi. Ela Você quer tem que uma fazer uma social carta. media, um tráfico pago, uma Ela, pessoa estratégico, né? eu já, ente- eu- ela sabe que ela precisa disso, mas agora não é o momento para ela fazer isso. Primeiro, ela tem que começar a caminhar, dar os primeiros passos. Não adianta falar e vai dar uma social media para ela. Faça a carta para você, faça a carta para a Edivânia, que está precisando, porque você, Ah, no a fundo, carta. faz Então, a tudo eu vou carta. fazer na carta. Tudo se resume em você. Faça sua carta para a Edivânia, porque você precisa virar essa página. Faça essa carta para você. Faça essa carta para seus filhos, faça essa carta para seu marido. Nossa, quanta carta! Pega uma e faz tudo junto. Mas a Edivânia faça separado. Essa ruptura que a Edivânia teve com você para seguir a vida dela, isso tem estrago ainda na sua. Tá para tá nítido, né? Tá nítido. A Não, né? gente Mas já conhece que tão pouco, tá. mas tá nítido. Ó, eu tenho a Mili também, que a Mili que editava os vídeos e que me gravava. A Wade era... Tem E as a duas, né? Mili? Não querem, as Vamos duas não por querem. partes, amiga. Vamos por partes? Então, não quer? Bora fazer a carta. Depois que você fizer as cartas, a gente conversa. Você tem um público Exatamente. na internet, que é só você fazer um vídeo. Gente, eu tô voltando. Vocês sentiram a minha falta? Voltei! Pegar o canal Pronto, desse já era. povo, Ó, olha a dá um jeito de novidade. pegar o canal desse povo, pega esse vídeo, manda para os canais deles. Não sei como é que você vai fazer. Primeiro, você não tem social media, faz você. Tem criança na escola. Você tem noção Ó, de como sabe por fazer. que essa volta vai ser maravilhosa? Porque, olha, eu mudei a estrutura da receita inteirinha, zero glúten, zero lactose. Antes não era. Tudo que vocês assistiam ali não era. E aí eu eliminei o peso, né? Então, o pessoal que me vê agora vai falar: Meu Deus, o que aconteceu com essa mulher? Vai dar um boom, entendeu? Ai, Obrigada. Tá vendo que a resposta a Edivânia, gente tem dentro da Silvana. gente? A gente tem Obrigada. dentro da gente. A gente só tá aqui para dar um empurrãozinho. Eu já passei por isso, ô Sil. Eu sei o que você tá falando. Mas se você quer um processo, eu tô te dando. Eu não vou É a falar de carta. novo, hein? E tô deixando bem gravado. É Vamos a orar carta. agora, que agora eu fiquei brava com você. Amém. Bora orar. Vê se dá para escutar isso. Dá? Então fecha os olhos. Que sirva e que entre no coração de vocês que a nossa vontade, não, se não tiver alinhada com a do Pai, não vai. Se você for, você vai para outro caminho. O trabalho que nós fazemos é só uma desculpa para alcançar vidas. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite
Ele apagou o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa onde você é. Não importa onde você vem. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, dando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite, ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Lembre-se, todas as manhãs, quando vocês entram no meu Instagram, o que eu digo? Já declarou hoje? Já declarou hoje? A sua vida. Declara o que Jesus quer na sua vida. Declare que você se despreenda das coisas da carne, do nosso eu, da nossa vontade, e que possa ser a vontade dele, para que esteja alinhado o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Quando você entender isso, as chaves elas vão ser viradas. As autoridades do mal serão dissipadas, porque a palavra diz: se ele é por nós, quem será contra nós? Só nós mesmos podemos fazer isso. Ele não desiste de nós. E você? Desiste de você? Dos seus sonhos, né? Do seu propósito. Vou interromper aqui já a Obrigada, gravação para a gente terminar. obrigada. O meu netinho está aqui